E quero, neste momento também, agradecer a Deus pela honra, né, que Ele tem me dado, de poder ter tido sempre a confiança do pastor Flávio e me convidar para vir aqui, para repartir com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Ao Senhor Jesus toda a honra e toda a glória. E nós vamos hoje pregar sobre a vida de Ana. Eu creio que a maioria de vocês conhecem o testemunho de Ana, a vida de Ana, a experiência de Ana, e o exemplo da vida de Ana é um exemplo que abençoa a minha vida e abençoa a sua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Glórias a Deus por tudo, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Samuel, 1 Samuel é do lado direito de Ruth, né? E antes de 2 Samuel, logicamente. Todos acharam? Ô, igreja abençoada. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o 7. Tá bem? Vamos ler? Diz assim a palavra. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos agora fazer uma oração e eu vou pedir a toda a igreja que esteja de olhos fechados neste momento. Meu Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome, meu Deus. Eu te peço agora que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a cada coração, meu Deus, neste momento. Te pedimos, Senhor, que só a tua voz seja ouvida neste lugar, que outra qualquer voz seja repreendida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende, Senhor, agora qualquer espírito de distração, todo espírito de indiferença, todo espírito de incredulidade. Repreende todo espírito de sono, pois queremos, meu Deus, entender o que o Senhor quer nos falar. Que haja neste lugar um ambiente de temor e de respeito e valorização à tua palavra. Não permita, meu Deus, que eu complique a tua palavra, mas me dê sabedoria e graça e me usa, meu Deus, como um canal de bênçãos. Pedimos àqueles que já pertencem ao Senhor que estejam em espírito de oração, intercedendo, irmãos, pedindo que nesta noite o Senhor salve outras vidas, que vidas sejam avivadas, fortalecidas e que todos nós saímos deste culto abençoados por Deus. Que esta seja uma noite muito especial para todos nós, que o teu santo nome seja mais uma vez exaltado neste lugar. Eu te oro, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meu Pai. Meus queridos, este texto, apesar de ser uma oração, é também chamado de o Cântico de Ana. Cântico porque Ana estava feliz, o seu coração transbordava de alegria e ela exaltava e glorificava o nome santo do Senhor. Ana, queridos, havia recebido de Deus uma grande vitória e ela exclamava: o meu coração se regozija, se alegra no Senhor. Não há santo como o Senhor.
Glórias a Deus por isto. Estas eram as afirmações de glorificação que fluíam do coração de Ana. A vida de Ana espelhava uma vida vitoriosa e feliz, vida que glorifica a Deus. A vida do cristão autêntico é uma vida de alegrias. E nós testemunhamos desta forma, não como alienados, como alguém que desconhecesse a palavra do Senhor Jesus sobre este assunto, quando ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus nos advertiu sobre as lutas, as perseguições, as adversidades, as tribulações. Jesus disse que teríamos aflições, mas nunca que a nossa vida seria uma aflição. A palavra de Deus diz que nós somos entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para o descrente, parece um paradoxo, uma contradição, mas não é. É sim o milagre de Deus operado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Mas, queridos, apesar de toda esta alegria, destas vitórias reveladas neste texto, o Cântico de Ana, nós vamos encontrar no contexto, no capítulo 1 deste livro, esta mulher, antes de receber a vitória, experimentando e vivendo uma grande provação. Eu até gostaria de dizer para a igreja que você pode, nesta semana, em casa, ler todo o capítulo 1 de 1 Samuel, sobre a vida de Ana, e você pode ter certeza que você será muito abençoado, muito abençoada. E nós já dissemos que a provação faz parte da vida do crente. Deus permite que nós passemos por lutas e adversidades, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele jamais permitirá que nós passemos pelo fracasso. No versículo 7 diz a palavra que Ana estava desesperada, humilhada, infeliz, já não comia e nada mais fazia a não ser chorar. Um grande homem de Deus, o pastor Billy Graham, homem por quem temos um carinho muito especial, homem de Deus que nunca ninguém falou nada sobre a vida dele, que maculasse o seu caráter, a sua vida cristã, a sua vida espiritual. Aquele homem querido disse numa das suas pregações que não há em toda a Bíblia nenhum só versículo que nos garanta viver esta vida terrena sem sofrer os ataques da adversidade. Temos tido nesses últimos anos o desprazer de ver muitos pregadores pregando o evangelho do triunfalismo, um evangelho que não foi o que Jesus pregou. Esses tais enganam o povo, dizendo que a vida com Deus é só vitória, mas isto não é verdade. Quando nós lemos a Bíblia com a seriedade que Deus espera de nós, nós descobrimos que a Bíblia não nos garante imunidade contra problemas. Já dissemos que o Senhor permite que passemos pela adversidade, e a vida de Ana prova isto. Ana era uma mulher que tinha tudo para ser uma mulher abençoada. Ana era uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha família, tinha bens materiais, mas apesar de todas estas bênçãos, Ana tinha um problema que a infelicitava, que fazia dela uma mulher amarga e triste. Ana era estéril. Ana tinha um desejo muito grande de ter um filho. Um filho era a bênção que ela mais desejava, e aquela esterilidade a desmotivava de viver. A esterilidade naquela época, queridos, era considerada uma maldição, porque não havia recursos da ciência como nós temos hoje. Portanto, ser estéril naquela época, queridos, significava ser uma mulher atribulada. Glórias a Deus. Mas, queridos, diz a palavra de Deus que o profeta Davi, homem que conhecia Deus, homem que tinha intimidade com Deus, lá no Salmo 121, ele faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? E é a própria experiência de Davi que responde: o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Glórias a Deus por isto. Queridos, no auge do seu desespero, Ana tomou uma atitude que faz a grande diferença na vida de todo homem e de toda mulher. Ana buscou o socorro de Deus.
Diz a palavra que ela foi ao templo, foi à casa de Deus e ali começou a orar. Mas, queridos, o que sempre chamou a nossa atenção no texto é a forma como Ana orava. Ana não repetia a oração de ninguém. Ana sabia que somente ela poderia dizer para Deus da sua angústia. Ana não orava displicentemente. Ela cria que Deus a estava ouvindo. Tem gente que ora como se estivesse orando para as paredes ou para o teto. Oram desmotivados. Faz uma oração que não cobram de si nenhum esforço, nenhuma responsabilidade. Ana não. Ana fez a oração que agradava e que agrada a Deus. Oração com determinação. Ana clamava chorando. Um certo homem de Deus disse que Deus não ouve a nossa voz, Deus ouve o nosso coração. E Ana, queridos, orou com o coração. Após a oração, o sacerdote Eli já confirmava a sua bênção, lhe dizendo: vai-te em paz, que o Deus de Israel já te concedeu a bênção que você lhe pediu. Glórias a Deus por isto. E já no versículo 18, a palavra diz que Ana, já crendo na sua vitória, saiu da casa de Deus com outro semblante, semblante de uma mulher feliz e abençoada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ana venceu a batalha, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por isto. Diz o versículo 19 que Deus se lembrou de Ana, que Deus veio em socorro de Ana. E no versículo 20 diz a palavra que, se passando o tempo necessário, Deus presenteou Ana com um filho, Samuel. Isto é, Ana orou, mas a bênção não veio no outro dia. No caso de Ana, foram 9 meses de espera. O que estamos pregando nos faz crer que precisamos esperar o tempo de Deus. Muitas das vezes, querido, precisamos esperar o tempo necessário nesta caminhada com Deus. Infelizmente, tive a oportunidade de ver pessoas que fracassaram, apesar de estar na igreja. Sabem por quê? Porque não quiseram esperar o tempo necessário. Foram precipitados. Conhecemos pessoas que logo ao chegar à igreja queriam um casamento e oravam pelo casamento, oravam para que aparecesse aquela varoa com o perfil do seu sonho, só que naqueles primeiros tempos a varoa sonhada não apareceu, e aí essa pessoa desanimou da espera e abandonou a igreja, abandonou a fé. Não esperaram o tempo necessário. Esses tais mostraram, infelizmente, que também não tinham descoberto o Senhor Jesus como a sua maior riqueza. Não tinham descoberto a maior bênção de Deus para nossas vidas, que é a nossa salvação. Essa bem-aventurança que o Senhor Jesus conquistou na cruz, para que pudéssemos, após esta vida terrena, viver toda a eternidade com Ele. E sem dizer que naquela espera, esses tais poderiam buscar o crescimento espiritual, crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer na prática da oração, e assim seriam felizes e seriam bênçãos para suas famílias e para a sua igreja. Nós, queridos, precisamos, para ser vitoriosos, esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Glórias a Deus por isto. Mas, queridos, terminando, lá no versículo 28, nós descobrimos em Ana esta outra grande qualidade, sem a qual ninguém poderá ser feliz em nenhuma área de suas vidas: a gratidão. Que qualidade gloriosa! Um grande homem de Deus, no momento de felicidade, disse que a gratidão é a memória do coração. Ana, de todo o coração, é grata a Deus. Diz a palavra que ela agora consagra a Deus o presente dele recebido. Consagra ao Senhor o seu filho Samuel. Disse aquela mulher a Deus: pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que ele viver, pois ao Senhor ele foi pedido. Ana repartiu a sua bênção com Deus. Samuel era dela, mas era também de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos que depois de receberem bênçãos gloriosas de Deus, fracassaram? Sabe por quê? Porque depois de serem abençoados, viraram as costas para Deus. A nossa oração é que este não seja o caso de ninguém aqui. Quantos têm sido abençoados, mas não consagram a sua bênção? Não revelam nenhuma gratidão ao Senhor e por isso jamais serão felizes. Conhecemos pessoas que oravam por um emprego
e depois de conseguirem, diziam que não tinham mais tempo para vir à igreja. Conhecemos pessoas que através da igreja aprenderam a tocar um instrumento e quando se tornaram excelentes músicos foram tocar para o diabo nos clubes e nas festas mundanas. Mas nós temos visto também que estas bênçãos recebidas quando não consagradas a Deus, mais cedo ou mais tarde poderão se tornar em maldição. Já soubemos casos desses tais que naquele ambiente de pecado para onde foram usar os seus instrumentos, ali também começaram pelo caminho das drogas, se perderam, se tornaram infelizes e pagaram muito caro pela ingratidão a Deus. Ana não. Ana foi feliz com a sua bênção. Ana aproveitou a sua bênção, pois diz a palavra que Samuel foi por toda a vida um homem consagrado e abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu queria, queridos, fazer um pedido que a igreja ficasse de pé, viu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que estivéssemos todos de pé, em espírito de oração, todos ligados, meus irmãos, todos ligados no céu, na graça de Deus. E eu ia pedir para você agora, para que você fechasse os seus olhos, que você estivesse de olhos fechados e estivéssemos agora também intercedendo neste momento por todos aqueles que estão aqui. E eu creio que Deus vai salvar vidas nesta noite. Eu creio que Deus está despertando vidas agora, neste momento. Deus está libertando vidas. Então, de olhos fechados, querido, eu quero fazer um apelo neste momento. Você está querendo uma grande bênção de Deus? Saiba que como Deus agiu com Ana, Deus vai agir também com você. Deus vai te dar a vitória. Mas o que você pretende fazer com a sua bênção? A nossa oração é que a fé desta mulher de Deus seja um exemplo para você e que, sobretudo, a gratidão de Ana também seja a tua gratidão e que você ore como Ana orou, dizendo, pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que eu viver, seja qual for a bênção que você estiver pedindo a Deus, que ela seja para abençoar você, abençoar sua família e também para que seja para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É esta bênção que você está buscando? Se for, vem agora à frente e nós vamos orar por você no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está buscando alguma bênção de Deus, a salvação, a libertação, deixa daquele pecado. O problema você sabe. Se você está buscando de Deus esta libertação, esta bênção, mas você também tem ouvido a palavra de Deus. Você sabe que Deus opera em parceria conosco. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos também fazer a nossa, para que possamos ser felizes e abençoados e mais do que vitoriosos em nossa jornada cristã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Flávio vai orar agora. E saiba, queridos, que Deus está aqui. O Senhor está aqui, com a mão estendida para a sua vida. E você vai sair daqui nesta noite, transformado, abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.